Há pouco mais de 2 meses atrás, talvez lá pela metade do mês de abril, eu, logo no início desta guerra da Rússia contra a Ucrânia, eu vi na CNN uma coisa que me fez rir, né? Eles botaram lá, bem, é esse quadro que eu vou botar para vocês aí também, né? Que tá aí para vocês, né? Eles botaram, inclusive eu tirei uma foto da tela da televisão, né? Onde estava se passando aquela notícia, porque eu achei um absurdo, me deu vontade de rir, né? Eles colocaram assim, que a Rússia teria perdido 94 aviões, 94 aeronaves da Rússia tinham sido destruídas e da Ucrânia 34. Aí eu pensei comigo, quando uma agência de notícia, quando jornalistas, né, que se dizem jornalistas, porque hoje em dia não existe mais jornalismo, né? Existe um tipo de uma militância onde a pessoa, o que manda são os interesses. Há muitos anos atrás, o que a gente ouvia quando alguém queria dar uma notícia, dizia que aquela notícia era independente, que aquela notícia era uma opinião independente e tal, tudo mais. Mas nunca houve isso de fato, né? As notícias, elas sempre têm por objetivo proteger alguns interesses, né? Interesses de quem está dando a notícia, no caso. E aí eu fiz questão de tirar, de pausar o vídeo e tirar aquela foto e até botei no Facebook, né? Porque eu digo assim, ué, que eles estão pensando agora, né? Que isso aqui é um jogo de futebol, de basquete, sabe? Eles faziam a mesma coisa com o coronavírus, todo dia, né? Mostrando lá, olha, em tal lugar, tantos, oh, agora subiu para tanto, ali diminuiu tá, tudo mais, aquela coisa toda. Aí vem com essa história, né? Quer dizer, tinha começado a guerra, fazia 1 mês e meio mais ou menos, e aí eles colocam uma notícia dessa daí, né? De que a Ucrânia teria derrubado 94 aeronaves russas e a Rússia tinha apenas 34, né? Aí eu fiquei pensando comigo, né? Quando eu botei isso no meu Face, eu fiquei pensando comigo, o que se passa na cabeça de um jornalismo que age dessa maneira? Será que eles pensam que o povo é idiota? Será que eles pensam que as pessoas, a maioria das pessoas são desinformadas, são tão ignorantes que aceitariam uma coisa dessa? Eu fico pensando, né? Quando eles pegam uma pesquisa, como essas pesquisas políticas que sai por aí e coloca e joga aquilo para a população, para os telespectadores ou para os seus receptores, né? Que são as pessoas comuns, eu fico pensando, será que eles pensam que as pessoas são tão desinformadas que não vão procurar, que não vão questionar aquilo? Aí eu respondo para você, não, eles não pensam isso. Eles têm certeza absoluta disso. Eles acreditam realmente, eles dizem assim, ó, vamos colocar isso aqui, porque a grande maioria não vai nem querer saber disso, não tem como saber. Não é que eles pensam que as pessoas são ignorantes ou desinformadas. Eles têm certeza disso, eles têm absoluta certeza disso. Esse é o problema. Porque sempre tem alguém que acredita. Por mais absurdo que isso possa parecer. Imagina uma guerra com com a maior potência da Terra, né? A Rússia. Aí a Ucrânia, a cada 30 aviões que a Rússia derruba da Ucrânia, a Ucrânia derrubava 90 da Rússia. Não, uma proporção de 3 por 1.
Para começar, toda a notícia é mentirosa. Toda ela, porque a Força Aérea da Ucrânia foi destruída nos primeiros dias. Não, a defesa antiaérea da Ucrânia simplesmente não funcionou nos primeiros dias. Acabou a história. A Rússia caiu de maneira fulminante sobre eles logo nos primeiros dias. A começar por aí. Mas vamos deixar isso de lado. Porque eu não quero fazer comentário a respeito disso. Apenas no fato de que alguém veicula uma notícia mentirosa, né, com dados falsos, com verdadeiras fake news, né, mas tem quem acredita. E são poucos? Não, são muitos. A grande maioria acredita. Esse é o problema. 80, 90% das pessoas acabam acreditando. Então, eles não pensam que as pessoas são desinformadas ou tolas. Eles têm certeza disso, eles sabem que é isso. E esse aí é um problema que sempre me perturbou, né? Eu li muito a respeito da história da igreja no passado, né? Desde o primeiro século até o 12º, 15º século ali, durante toda a Idade Média. É uma história muito bonita, muito boa de ler, muitos dados interessantes, né? Inclusive, eu li também um livro da Ellen White chamado O Grande Conflito, e até pouco mais da metade do livro é só história, né? História, coisa muito útil e boa para a gente aprender. Eu aprendi bastante, e de muitas outras fontes a respeito da Igreja Católica, né? Da religião na Idade Média. Mesmo porque eu gosto muito da história da Reforma Protestante, né? Me inspirei muito em Martinho Lutero, né? Para mim ele foi realmente o grande herói da Reforma Protestante. Claro, sempre existe aquelas pessoas que vêm com aquelas histórias, né, macabras por trás disso, querendo assim ofuscar o brilho da vida de uma pessoa, né? Eu conheço alguns problemas também, reconheço que eu nunca defendo as coisas assim com paixão. A gente tem que usar o raciocínio, não é a paixão. Nós não estamos falando de futebol, nós não estamos falando de nada, nós estamos falando de coisas sérias. Então, muitas notícias, por exemplo, assim, voltando um pouquinho a falar de notícias, o problema é a paixão. A pessoa fica torcendo por um lado, né, e aí ele fica mentindo, ele não sabe fazer uma análise correta do que está acontecendo. E eu não tenho essas paixões. Se eu gosto da história de Martinho Lutero, da história da igreja, e alguém chega e diz assim: olha, mas tem alguma coisa a respeito do Martinho Lutero que você não sabia, que ele era assim, que ele não gostava dos judeus, que ele era contra os judeus, que ele xingava os judeus, alguma coisa. Aí eu, na minha posição, se eu fosse uma pessoa apaixonada, né, tivesse partidarismo, eu ia refutar tudo aquilo, mas eu digo: não, eu vou ver o que é que tem de verdade nisso daqui. Mas isso não muda nada. Isso não muda nada a obra que ele fez, o trabalho que ele fez, a luta que ele fez para transformar a igreja, para fazer essa grande reforma na igreja, né, através do protestantismo, né? Isso não muda nada. Não adianta ficar cavucando coisas da vida da pessoa, a gente vai dizer: é verdade, tá? Isso daqui não se pode negar. Mas uma coisa não vai desmanchar, nem vai tirar dele os méritos que ele teve de lutar pela igreja. E além do mais, tem uma outra coisa que sempre me encabulou muito, né? De deixar, quando eu li a respeito da Reforma Protestante e da história da igreja, eu ficava pensando: meu Deus do céu, quem eram estas pessoas? Quem eram estes homens, estas mulheres, né, que subiam escadarias de joelho, que viajavam longos e longos caminhos, né,
dezenas, centenas de quilômetros para ir olhar uma santa que chora, para ir olhar o osso de um apóstolo que foi achado e que está ali guardado, o crânio de São Benedito, de São não sei o que lá. Quem são essas pessoas que andam, né, aos milhares, sabe, pagando, dando dinheiro para uma igreja que diz que vai perdoar os seus pecados, como era o caso da Igreja Católica naquela questão das ofertas, né, para livrar a alma dele do inferno. Olha, a hora que cair essa moeda aqui dentro dessa salva, uma alma sai de lá do inferno. Eles não tinham nem como verificar isso, né? Não tinham nem como saber se... Não, o seu parente, aquele que morreu, ele agora já foi libertado, ele já não está mais no purgatório nem no inferno, porque na hora que você botou o dinheiro aqui, ele já saiu. Graças a Deus, tá? E a gente ficava pensando, mas que povo ignorante, que gente ignorante na Idade Média, né? Nossa, quanta gente ignorante que não entendia de nada. É engano nosso. Aquele povo continua do mesmo jeito hoje, em pleno século XXI. Hoje, né, junho, mês de junho de 2022, essa grande multidão, a mesma multidão, não a mesma, mas assim como na Idade Média, elas estão aí espalhadas pelo mundo inteiro. As mesmas coisas, as mesmas crenças, as mesmas, as mesmas manias, as mesmas superstições. Quantas pessoas comprando tijolinho, comprando lenço ungido, né, com o suor do apóstolo. Quantas pessoas comprando martelinhos. Quantas pessoas fazendo tantas e tantas outras coisas, pagando para entrar no céu, comprando coisa, superstição, e agora no meio da igreja evangélica. E aí, isso é uma coisa que me incomoda. Meu Deus, como pode as pessoas serem tão cegas quando elas têm a luz divina da palavra de Deus? E então, quando chega no dia de hoje, e a palavra que eu tenho para ler aqui para vocês é no livro de Apocalipse, no capítulo 13 e versículo 4, né? E Apocalipse 13 e 4 diz assim: e adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, e quem poderá batalhar contra ela? O versículo 10 diz assim, o versículo 8, e adoraram a besta, todos os que habitam sobre a terra, todos os que habitam sobre a terra. Para aquelas pessoas que não gostam de, tá generalizando, pois é, a Bíblia está generalizando aqui. Ele diz assim, e adoraram a besta todos os habitantes sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então todos os habitantes da terra, todos eles adoraram o dragão, adoraram a Satanás, adoraram ao diabo, adoraram ao demônio e adoraram a besta, que é o poder político que vai estar atuando nesse tempo. Então adoraram a besta todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, essas pessoas nunca, jamais, em momento algum, tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Porque Deus conhecia a índole dessas pessoas, a sua disposição para o engano, a sua disposição para a mentira, a sua disposição para defender o que é errado. Porque muitas coisas
que poderia ser ditas já não são ditas mais, por dois motivos. Primeiro, porque causa grande confusão, causa atritos, causa problemas, porque as pessoas estão cheias de paixões carnais. Elas não têm capacidade de raciocinar, de pensar, de defender o seu ponto de vista de forma racional, mas apenas de forma apaixonada, aquela paixão cega por alguma coisa que ele acredita que é certo e que vai naquela onda. Então eu assisti acho que comecei a falar disso e acabei me esquecendo, uma série chamada Os Pilares da Terra, de 2010, que tem 8, se não me engano, 8 capítulos, né? 8 capítulos, vamos dizer assim, tá? São 8 vídeos, né? E os pilares da terra, e ali você vê, né? Você vê, eu sou cristão, eu sou crente, eu acredito em Deus, eu confio em Deus, eu confio na Bíblia, confio em Jesus, mas eu não fico defendendo isso de uma forma como se defenda a palavra de Deus, defendo a minha fé em Jesus Cristo, mas não vou agora tapar o sol com a peneira. E ali se você analisar bem, é uma série de alta qualidade, muito boa mesmo. Ela é uma coisa ambientada na Idade Média, e toda a história gira em torno da construção de uma igreja. E ali você vai ver o seguinte: o que você vai ver? O que eu vi, o que eu me interessei pela série para assistir? É a separação entre o clero e os leigos. Na Igreja Católica, assim como nas igrejas de hoje, são assim. Quer dizer, de um lado estão aqueles que têm o poder sobre a igreja, o clero, né? O corpo sacerdotal, coisa que não existia quando Jesus criou a igreja. Jesus disse: aquele que entre vós quiser ser... E Jesus mesmo nos deu o exemplo. Quando na noite em que ele foi traído, ele lavou os pés dos apóstolos, dizendo: aqui, ó, o grande aqui sou eu, mas eu estou lavando os pés de vocês. Então entre vocês não tem primeiro nem segundo. Vocês são todos iguais, vocês são todos irmãos, são sacerdotes, enfim, para fazer a obra de Deus. Essa distinção não existia. Agora, é preciso ter estômago, né? E para assistir uma coisa daquela. Porque do lado do clero, né, do lado dos sacerdotes, só rola o que não presta. É mentira, é engano, é crime, é toda barbaridade. É uma coisa assim que é de dar náusea na alma. Eles não pensam em nada, apenas uma luta ferrenha, feroz, diabólica, possuída por demônios, lutando pelo poder, pelo dinheiro, para mandar. Quer dizer, do clero para cima não tem nada a ver com igreja, com Jesus, nem com nada. Quem é o povo, os leigos, eram os religiosos. Da mesma maneira hoje. Quem acredita em Deus e em Jesus Cristo e na Bíblia Sagrada é eu e você. Aqueles que se arrogam estar acima de nós, não se chama nem pastor, é presidente, não é pastor. Esses aí não cuidam disso. Não lê a Bíblia, não estuda, não prega, não fala, não ensina, não faz nada. Porque os assuntos dali para cima é outros. Então nós vemos aí algumas coisas, né? E pastores fazendo parte do governo, né? Do presidente Jair Bolsonaro. E aí vem aquelas pessoas apaixonadas, não, porque isso, aquilo. Não se trata disso. Pastor tem que estar cuidando de igreja. Pastor tem que estar cuidando de almas, de pessoas.
Aquele que foi chamado. Eu sou de uma época onde os crentes tinham pavor quando os políticos entravam na igreja para fazer discurso. Mas hoje, o que você vai fazer? Pode-se dizer alguma coisa disso? Aonde os presidentes aí das convenções ficam fazendo campanha para um e para outro? Oportunistas. Né? Pessoas que não creem em Deus, não têm fé em Deus, não têm fé em Jesus. Quem tem fé em Jesus é você e eu. Essas pessoas não têm. E agora, nós não temos que ter partidarismo. O apóstolo Paulo diz assim: nada façais por partidarismo. Um crente pode exercer política? Pode. Pode votar, pode comentar, pode fazer. Ele não pode ser um militante. Um crente até pode, mas um pastor não. Um crente pode se filiar a um partido? Pode. Qual que é o problema? É um trabalho? É uma coisa que ele está fazendo? Pode se candidatar? Também pode. Mas não misture as coisas. Não misture as coisas. Trata-se de uma escolha, uma liberdade que você tem para fazer da sua vida o que você bem entender. Mas bem fará aquilo que fica longe disso. Porque política é partidarismo. E a Bíblia proíbe o partidarismo, porque a igreja tem que ser uma em Jesus Cristo. Nós não podemos dizer eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus, eu sou daqui, eu sou dali. A igreja é uma só. E o problema da política é que ela cria partidos. Ela cria divisões. Você quer exercer a política? Cuide bem da sua família. Cuide bem da sua casa. Cuide bem do seu emprego, do seu trabalho. Né? Seja um bom cidadão, cuidando da sua família, tratando. Se uma nação for feita de famílias bem estruturadas, ela vai bem. Cuide da sua vida, que você estará contribuindo para a política. Mas não defendendo, né, com paixões carnais, bandeira, seja lá de quem for. Porque, para falar a verdade, ultimamente nem patriotismo está valendo mais isso, porque a gente viu que o mundo já virou uma bagunça. Né? Se existe uma pessoa que tinha amor pelo Brasil, pelo hino, pelas coisas, e contava, eu sabia o tamanho do exército do Brasil, sabia de um monte de coisa, vivia, para mim o Brasil, era a minha paixão. Mas depois que eu comecei a ler a Bíblia e a aprender e a entender, eu disse, o meu reino não é desse mundo. Nós somos cidadãos do céu. E o nosso dever aqui, nada nos impede de exercer nosso dever de cidadão. Mas tudo de uma forma a não vir prejudicar a nossa vida, a nossa comunhão com Deus. Né? Então, uma coisa que me levou a fazer esse vídeo foi isso daí. O que estamos fazendo com a nossa esperança? A esperança que nós temos de ir morar no céu com Jesus, a vida que ele nos deu, né? Agora aqui, isso aqui é uma sentença. E adoraram a Satanás, e adoraram a besta, todos os que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Eles ficaram fascinados com a besta. Quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? Nós dizemos, eu digo, quem é semelhante ao Senhor? Quem pode vencer a Deus? Quem é maior do que Deus? Que domina e dominará todas as coisas para sempre. A nossa devoção está em Deus, nossa esperança está em Jesus Cristo. Não colocamos a nossa esperança em homens, em partidos políticos, enfim, a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, aqueles que confiam no homem já sabem.
estão amaldiçoados pela palavra de Deus. Mas bem-aventurado o varão, cuja esperança é o Senhor, né? Cuja confiança está no Senhor. Este é bem-aventurado. Seja bem-aventurado você também, atentando para os dias que estão chegando e confiando em Deus, e não acreditando nem correndo atrás de mentiras, porque isso é o que me motivou a fazer este vídeo. O engano, né? O engano no qual as pessoas estão, no qual as pessoas vivem e o qual elas seguem e até buscam. E Deus sabe disso. A responsabilidade é de cada um. A Bíblia diz: ninguém de maneira nenhuma vos engane. Porque se alguém enganar você, a responsabilidade é sua. Que Deus te abençoe e te ajude em nome de Jesus. Amém.